Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou um jogador que enfrentou críticas e pressões, mas que, ao final, se transforma em um dos grandes destaques da Copa do Mundo? Vinícius Júnior não só encerra a fase de grupos como vice-artilheiro, mas também se torna peça-chave na evolução da seleção brasileira sob a batuta de Carlo Ancelotti. O que mudou para que ele finalmente conquistasse seu espaço e calasse os críticos? Vamos explorar essa trajetória impressionante! A Copa do Mundo de 2026 tem sido um marco na carreira de Vinícius Júnior, que encerrou a fase de grupos como vice-artilheiro do torneio, deixando para trás críticas que o acompanhavam há anos. O atacante se destacou não apenas pelos números impressionantes, mas também pela capacidade de assumir a liderança em momentos decisivos, consolidando-se como uma das principais referências da seleção brasileira sob a batuta do técnico Carlo Ancelotti. Com 4 gols e uma assistência em 3 partidas, Vinícius se tornou a esperança dos torcedores brasileiros em busca do hexacampeonato. Desde a estreia contra o Marrocos, Vinícius não apenas balançou as redes, mas também mostrou um futebol envolvente e decisivo. Ao marcar um gol e fornecer uma assistência contra o Haiti, e brilhar com 2 gols na vitória sobre a Escócia, ele provou que estava pronto para assumir a responsabilidade que muitos esperavam dele. As palavras de Ancelotti ecoam na mente dos torcedores. Um jogador que não tem medo de decidir é essencial em grandes competições. Essa confiança adquirida se reflete no desempenho do atacante, que finalmente conseguiu traduzir seu talento em campo. Historicamente, Vinícius Júnior enfrentou uma pressão enorme para corresponder ao seu desempenho no futebol europeu, onde era considerado um dos melhores na sua posição. As comparações com sua atuação no Real Madrid eram constantes, e a falta de gols pela seleção nacional gerava críticas e desconfiança. No entanto, a Copa do Mundo trouxe uma nova dinâmica, permitindo que o jogador se adaptasse ao estilo de jogo promovido por Ancelotti. Com ajustes táticos e uma nova abordagem, o atacante encontrou mais liberdade para explorar suas qualidades, estabelecendo uma conexão forte com seus companheiros de equipe, como Matheus Cunha e Lucas Paquetá. Ao final da fase de grupos, o Brasil se mostra fortalecido e confiante, em grande parte devido ao desempenho de Vinícius. A transformação do jogador, que passou de alvo de críticas a uma das estrelas da competição, traz um novo ânimo ao grupo. Agora, com a fase de mata-mata se aproximando, a expectativa é alta. O que será que Vinícius Júnior e a seleção brasileira nos reservam para os próximos desafios? As respostas podem definir não apenas o futuro da equipe, mas também o legado de um dos maiores talentos do futebol brasileiro na atualidade. A impressionante performance de Vinícius Júnior na fase de grupos pode ter repercussões significativas tanto para a seleção brasileira quanto para seu clube, o Real Madrid. O atacante não apenas se firmou como a principal referência ofensiva do Brasil, mas também elevou sua cotação no mercado europeu. Com um desempenho sólido, ele deve atrair a atenção de olheiros e técnicos, que buscam talentos que possam impactar decisivamente em jogos de alto nível. Esse novo patamar de confiança pode resultar em um fortalecimento do elenco brasileiro, com os jogadores se sentindo mais à vontade para assumir riscos e desempenhar papéis de liderança. As reações em torno do desempenho de Vinícius têm sido entusiásticas, tanto entre os torcedores quanto entre seus companheiros de equipe. Matheus Cunha, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, por exemplo, expressaram admiração pela capacidade do atacante de se impor em momentos cruciais, o que não só reforça a moral do grupo, mas também cria uma dinâmica de equipe mais coesa. No contexto do mercado, especialistas já discutem como sua evolução pode influenciar futuras negociações, com clubes da elite europeia monitorando de perto seu desempenho. A transformação dele de uma promessa em um protagonista consolidado pode acirrar a disputa por jovens talentos, levando a um aumento de investimentos em jogadores que apresentem características semelhantes. O futuro parece promissor para Vinícius e para o Brasil, com a expectativa de que ele continue a brilhar no mata-mata.
Se mantiver essa forma, a seleção poderá contar com um líder que pode definir jogos importantes e guiar a equipe rumo ao hexacampeonato. Comparações com ícones do passado, que também se destacaram em Copas do Mundo, começam a surgir e a pressão será elevada. No entanto, a confiança adquirida por meio de suas atuações pode ser o combustível necessário para que ele e seus companheiros superem os desafios que estão por vir. Com a fase de grupos encerrada, a atenção agora se volta para os confrontos eliminatórios, onde cada partida será um teste definitivo para o talento e a resiliência do Brasil sob a batuta de Carlo Ancelotti. Você já parou para pensar no impacto que a declaração de Cristiano Ronaldo, afirmando que jamais jogaria pelo Vasco, teve na torcida cruz-maltina? A frase do craque não apenas deixou os fãs do Gigante da Colina perplexos, mas também acendeu um debate sobre a imagem do clube no cenário do futebol mundial. Como essa fala pode afetar a relação da torcida com o time e a autoestima de uma nação apaixonada por sua história? Prepare-se para entender como essa declaração reverberou nas arquibancadas e o que isso significa para o futuro do Vasco. Fala, vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão seleção. Vamos seguir com mais informações. Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, sempre foi conhecido por sua determinação e ambição. Recentemente, suas declarações sobre a possibilidade de jogar por equipes fora da Europa geraram polêmica e debates acalorados entre os fãs do esporte. Em uma entrevista, ele deixou claro que, apesar de sua admiração por clubes históricos e pela rica tradição do futebol brasileiro, jamais vestiria a camisa do Vasco da Gama. Essa afirmação, embora possa ser vista como uma simples opinião, revela muito sobre a forma como o astro português enxerga sua carreira e as escolhas que fez ao longo dos anos. A pressão para se manter no auge, principalmente em uma liga como a brasileira, é um fator que pesa em suas decisões. A história do Vasco, com suas glórias e desafios, é uma narrativa que emociona muitos torcedores. Contudo, para Cristiano Ronaldo, a ideia de associar sua imagem a um clube que, em sua percepção, enfrenta dificuldades financeiras e administrativas, não se alinha ao legado que ele deseja construir. Para o atleta, cada etapa de sua carreira foi cuidadosamente planejada, visando sempre o sucesso e a conquista de títulos em ligas de elite. O Vasco, por sua vez, ainda busca recuperar o brilhantismo de épocas passadas, e essa realidade pode contrastar com a ambição de um jogador que, em cada temporada, almeja estar no topo, competindo com os melhores. A declaração de Ronaldo também levanta questões sobre a percepção que atletas de elite têm do futebol brasileiro. Embora o país seja conhecido por sua paixão pelo esporte e tenha produzido alguns dos maiores talentos da história, a imagem de clubes como o Vasco pode ser ofuscada por crises internas e a falta de recursos comparados a outras ligas. Isso não apenas reflete um desafio para o clube, mas também para a própria cultura do futebol no Brasil, que precisa se reinventar para atrair estrelas internacionais. A presença de jogadores como Cristiano Ronaldo poderia revitalizar o interesse no campeonato nacional, mas o temor de não corresponder às expectativas pode levar esses ícones a se manterem afastados. Por fim, a postura de Cristiano Ronaldo em relação ao Vasco não deve ser vista apenas como uma negativa, mas sim como um convite à reflexão sobre o futuro do futebol brasileiro. É um chamado para que os clubes revisitem suas estratégias, reavaliem suas gestões e busquem inovações que possam atrair talentos internacionais. A possibilidade de ver grandes estrelas jogando no Brasil poderia não apenas elevar o nível técnico do campeonato, mas também resgatar a paixão e a mística que envolvem o esporte no país. Assim, a declaração de Ronaldo, embora contundente, se torna um ponto de partida para um diálogo mais amplo sobre o que é necessário para que o futebol brasileiro se reinvente e volte a ser um verdadeiro celeiro de talentos, atraindo nomes que hoje parecem distantes. A repercussão negativa da fala proferida por um dos representantes do Vasco da Gama reverberou de maneira intensa entre os torcedores, que, em sua maioria, se sentiram desrespeitados e abalados por uma declaração que, para muitos, beirou a falta de consideração com a história e a tradição do clube. Em um momento em que a equipe atravessa dificuldades e busca recuperar sua identidade no cenário do futebol brasileiro, as palavras escolhidas não apenas pareciam desconectadas da realidade vivenciada pelos torcedores,
mas também sugeriam uma desvalorização dos sentimentos que envolvem a paixão pelo clube. Para uma torcida que sempre se destacou pela lealdade e pela capacidade de apoiar incondicionalmente, as declarações foram vistas como um golpe, uma traição àqueles que, muitas vezes, enfrentam adversidades em nome da camisa cruz-maltina. O descontentamento logo tomou conta das redes sociais, onde torcedores começaram a se manifestar em massa, expressando sua indignação e reprovando a abordagem utilizada. A hashtag relacionada ao incidente rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados, com opiniões fervorosas que iam desde críticas à direção do clube até apelos por maior respeito e entendimento da parte dos que estão à frente da gestão vascaína. Para muitos, a fala não apenas feriu o orgulho da torcida, mas também acentuou um sentimento de desconexão entre a diretoria e aqueles que, na verdade, sustentam o clube com sua paixão e dedicação. O que deveria ser um momento de união e esperança se transformou em um campo minado de descontentamento, ampliando a distância entre os torcedores e os dirigentes. Além disso, o impacto da declaração reverberou em discussões mais profundas sobre a identidade do Vasco e a necessidade de uma comunicação mais empática e respeitosa por parte de seus líderes. A torcida, que historicamente sempre se posicionou como um pilar fundamental na construção da identidade do clube, viu-se diante de um dilema: como continuar apoiando uma instituição que parecia ignorar suas vozes e sentimentos? Esse questionamento não é mero exagero, é um reflexo da relação íntima que os torcedores cultivam com o clube, onde cada palavra e cada ação da diretoria merecem ser ponderadas com carinho e consideração. A fala, portanto, não foi apenas uma gafe isolada, mas sim um sintoma de uma crise maior que se instalava nas relações entre a gestão e a torcida. O resultado disso tudo foi uma mobilização crescente entre os torcedores, que começaram a se organizar para expressar sua insatisfação de maneiras diversas, desde protestos nas redes sociais até a presença em assembleias e reuniões do clube. Esse movimento, que poderia ser interpretado como um simples ato de rebeldia, na verdade, carregava consigo um desejo profundo de reconstrução da relação entre torcida e clube, onde o respeito mútuo e a valorização dos sentimentos fossem pilares fundamentais para o fortalecimento da instituição. Assim, a repercussão negativa da fala transcendeu o momento, tornando-se um catalisador para uma discussão mais ampla sobre como o Vasco da Gama pode, e deve, se reaproximar de sua torcida, restaurando a confiança e a esperança de dias melhores no futuro. A opinião dos torcedores de um clube de futebol é um reflexo profundo da identidade e da cultura que envolve a equipe, sendo uma fonte inesgotável de emoção e paixão. Para os aficionados, cada jogo é mais do que uma simples partida, é uma oportunidade de vivenciar uma montanha-russa de sentimentos, onde a esperança e a frustração se entrelaçam em uma dança ininterrupta. As arquibancadas se transformam em verdadeiros templos de devoção, onde cânticos e gritos de incentivo reverberam, criando uma atmosfera única que transcende as quatro linhas do campo. Os torcedores se veem como parte de uma grande família, unida por um amor incondicional pela camisa que vestem, e essa conexão é alimentada pelas histórias e memórias que compartilham ao longo dos anos. Além disso, as opiniões dos torcedores muitas vezes refletem suas vivências pessoais e a relação que estabelecem com o clube. Para muitos, as vitórias são celebradas como conquistas pessoais, enquanto as derrotas são lamentadas como perdas que vão além do resultado em si. Essa relação é marcada por um profundo sentido de pertencimento, onde cada triunfo é uma festa coletiva e cada fracasso, uma oportunidade de reflexão e renovação das esperanças. Os torcedores se tornam críticos e analistas, discutindo táticas, desempenho de jogadores e decisões da diretoria, sempre com a intenção de contribuir para o sucesso do seu amado clube. Essa paixão é o que alimenta debates acalorados nas redes sociais, onde as opiniões se multiplicam e as narrativas se entrelaçam, formando um mosaico vibrante de vozes que ecoam a alma da torcida. As expectativas em relação ao futuro do clube também são um tema recorrente entre os torcedores. Muitos sonham com a conquista de títulos, a formação de jogadores da base e a possibilidade de ver sua equipe competir em níveis mais altos. Esse anseio é acompanhado de uma dose de realismo, onde a torcida muitas vezes manifesta sua insatisfação com a gestão e as decisões que, segundo eles, poderiam estar levando o clube a novos patamares.
O desejo de ver a equipe brilhar em competições nacionais e internacionais é um combustível que alimenta conversas em bares, nas redes sociais e encontros informais, onde a paixão pelo clube é reafirmada e a esperança é renovada a cada nova temporada. Essa dinâmica entre expectativas e realidades é o que mantém a chama acesa, mesmo em tempos de dificuldades. Por fim, é inegável que a opinião dos torcedores exerce um papel fundamental na construção da história do clube. Eles são os guardiões da memória coletiva, preservando relatos de glórias passadas e momentos marcantes que fazem parte da trajetória da equipe. Através de suas vozes, os torcedores moldam a narrativa do clube, influenciando decisões, em muitos casos, sendo os primeiros a cobrar mudanças quando necessário. A paixão que demonstram é, portanto, um elemento vital que não apenas enriquece a cultura esportiva, mas também serve como um lembrete constante de que, por trás de cada jogo, existem histórias de vidas, sonhos e a eterna luta pela vitória. É essa conexão visceral entre torcedores e clube que transforma o futebol em algo muito maior do que um simples esporte, é uma celebração da vida em suas mais variadas nuances. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.